Meu nome é Wanderlina Maria de Oliveira. Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro de 1955. O meu pai se chamava João Batista de Oliveira e a minha mãe se chama Ivaldina Maria de Oliveira. O meu pai, ele não tinha instrução nenhuma, ele era carvoeiro. E a minha mãe, ela era muito nova e ambos moravam numa favela aqui no Rio de Janeiro. E ele entregava carvão nas casas e eles acabaram se conhecendo e namoraram e casaram. Foram 3 filhas, cada uma foi para uma área, né? A minha irmã foi para a área da saúde, a minha irmã mais nova fez comunicação social e eu fiquei na área técnica, né? A minha irmã mais velha e eu, nós nascemos ainda morando lá, nessa favela, na favela do Jacarezinho. E aí ele decidiu que não queria criar as filhas naquele lugar, né? Então, ele juntou dinheiro lá, se esforçou e tal, aí comprou um terreno num lugar chamado Jardim América, e aí a gente estudávamos em escola pública, depois a gente já estava um pouco maior, o ginásio já não era no mesmo bairro, porque o bairro só tinha escola primária, então a gente teria que pegar um ônibus para ir, aí não tinha orçamento. E aí começamos a dar aula em casa para poder ter um dinheiro, para poder pagar a passagem, para poder ir para a escola. Não foi uma vida fácil, mas era uma vida feliz, eu lhe digo que éramos uma família feliz. Naquela época, quando você saía da escola primária para ir para o ginásio, você tinha que fazer era como se fosse um vestibular, né? Que era o exame de admissão para o ginásio. Chegou a minha vez. Fiz, não passei em matemática. Eu fiquei arrasada. Cheguei em casa, chorei. Eu falei, pronto, agora eu vou ter que parar de estudar, porque eu não passei. E aí, certa noite, eu ouvi meus pais conversando, e eu não podia mais voltar para a escola pública, porque eu tinha terminado a escola pública. Mas aí a minha mãe voltou na minha escola pública, conversou com a diretora, explicou toda a situação à diretora, e, assim, foi uma coisa, assim, uma iluminação. A diretora pegou e permitiu que eu fizesse novamente a 6ª série. E aí foi uma felicidade geral, né? E quando minha mãe me falou que eu tinha conseguido e tal, que eu ia voltar, eu falei para ela assim, eu nunca mais vou ser ruim em matemática. Fiz a 6ª série de novo, passei com nota 10 em matemática no exame. Fui muito bem no ginásio, graças a Deus. Aí depois fui fazer o secundário, né? Quando eu ia fazer o 3º ano, a escola onde eu estudava, eles acabaram com o curso secundário e remanejaram os alunos. E me mandaram para uma escola na Zona Sul. E era muito longe de onde eu morava. Eu falei, não vou conseguir. A minha mãe falou assim, por que você, então, não tenta fazer um concurso de bolsa? Porque naquela época eram os cursinhos, né, pré-vestibular. E aí eu fiz isso, eu fiz concurso, num cursinho de pré-vestibular, passei, ganhei uma bolsa integral de 100%, e aí, nesse ano, foi muito interessante, porque a minha irmã, que fez medicina, e ela já tinha tentado 2 vezes o vestibular de medicina e não tinha conseguido entrar. Aí ela fazia o pré-vestibular de novo. E aí, nesse ano que eu fui fazer, então fomos nós duas, eu e ela, fazer. Foi um ano que nós duas passamos no mesmo ano. Então, foi uma felicidade. Foram muitas histórias durante o meu curso. Quando eu estava no 2º semestre do ciclo básico, do 2º ano do ciclo básico, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu tenho que fazer um estágio. Porque se eu não fizer um estágio, quando eu me formar, eu não vou conseguir arrumar um emprego. Botei meu classificado lá no táxi do meu pai. Conseguiu o que eu queria. Entrou um passageiro no carro dele, achou interessante, começou a conversar com meu pai e falou assim, manda ela me procurar. Eu sou professor da UFRJ e eu sou professor de engenharia química. Ela vai ser minha aluna. Ele pegou e falou assim, olha, eu sou diretor técnico de uma indústria de saneantes. Você quer fazer um estágio? Eu falei, quero, amor. Claro que eu quero. Ele falou, a gente não pode pagar muito. Eu falei, eu faço até de graça, mas eu preciso ter uma experiência profissional. E aí eu fui fazer estágio com ele. Ele era um professor extremamente exigente. No estágio, graças a Deus, ele era extremamente exigente. E eu aprendi a ser exigente com ele. Eu comecei minha vida na área de saneantes, né? E eu estudando e trabalhando lá. Nesse meio tempo, ele tinha um sócio e eles venderam a empresa para um grupo italiano. Esse grupo
começou, mas achou que o negócio não era o que eles esperavam, e aí eles resolveram encerrar a empresa. Aí nisso eu já tinha me formado, estava lá trabalhando, aí fiquei desempregada. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou fazer o seguinte, naquela época, mulher dentro da área tecnológica era muito pouca. Eu, como engenheira química, eu falei, eu não vou conseguir emprego numa fábrica. Se eu conseguir, eu vou conseguir num laboratório. Mas aí eu vou ter que disputar com quem fez química. Volto ao FRJ para completar as disciplinas que faltavam para química. E aí, nesse tempo, eu estava numa aula de química orgânica experimental, e ficava lá conversando com o professor e tudo mais. E aí eu falando que eu estava procurando emprego. E aí um professor pegou de química orgânica e falou assim, olha, eu conheço uma pessoa numa empresa, mas é lá em Petrópolis. Eu acho que eles estão precisando de alguém, mas é em Petrópolis, você quer? Eu falei, quero. Eu estava querendo qualquer coisa, né? Quero. Aí fui. Já estava terminando o curso de Química, fui trabalhar nessa empresa. E aí, nesse ínterim, que eu estava nessa labuta, a minha irmã, ela trabalhava em Macaé com uma outra médica. E elas conversando assim, tal, essa colega dela tinha um irmão que tinha uma indústria em Nova Iguaçu. E tinha uma indústria de cosmético em Nova Iguaçu e tinha comprado uma fábrica de sabão lá para dentro de Nova Iguaçu. A minha irmã falou assim, minha irmã trabalhou com produto de limpeza, ela conhece disso e tal. E aí essa colega dela falou, o meu irmão comprou essa fábrica e eles não conhecem nada disso, e eles estão querendo alguém para pelo menos fazer uma análise do que ele comprou. Eu vou falar então com o meu irmão, se ele quer. Eles me ligaram e me chamaram. Eu fui lá, conversei com o dono da empresa, ele falei, tudo bem, eu posso fazer esse trabalho para vocês, mas eu só posso fazer aos sábados. Assim eu fiz. Uns 15 dias depois, eles entraram em contato de novo comigo, perguntando se eu não queria trabalhar com eles na fábrica de sabão em pó deles. Aí eu fiquei muito feliz da minha vida, muito feliz da minha vida. Aí aceitei, claro. Tinha uma pessoa lá, tinha um moço que trabalhava lá, e eu. Então, éramos 2 pessoas na fábrica. Então, a gente fazia tudo. E eu fiquei algum tempo, né, fazendo isso. Um dia que eu desci, né, para prestar conta e tal, aí eles falaram assim, olha só, nós chegamos à conclusão de que o nosso negócio é cosmético, então a gente vai vender aquilo lá. Aí eu pensei, pronto, estou desempregada de novo. Mas a gente quer que você venha para cá, para trabalhar com a gente aqui, para implantar o controle de qualidade. Como a gente vai fazer venda direta, a gente entende, a gente sabe que tem que ter mais cuidado com os produtos. Eu falei, tudo bem, então eu fiquei toda contente, né? Aí comecei a trabalhar com eles para criar um controle de qualidade. Daí foi, e aí eu fiquei lá por quase 37 anos. A gente chegou ao ponto de primeiras reuniões, conversando com as pessoas, hoje a gente tem implantado um sistema de gestão da qualidade, né, de garantia da qualidade. Então, eu cheguei a implantar tudo isso, com rastreabilidade, manual, com aquelas coisas todas, né? Tenho uma filha de 27 anos, que é psicóloga, porque eu não gosto de uma coisa assim muito acomodada na minha vida, e eu acho que chegou um momento de que eu tinha que dar uma mexida. Tem um provérbio que diz que o hábito do cachimbo faz a boca torta, e a minha boca já estava torta. Tem hora que eu tenho que sair da zona de conforto. Essa nova fase, eu estou agora indo para o mercado, divulgando a minha empresa, Universo Consultoria e Treinamento. Eu quero muito fazer a minha empresa ser conhecida no mercado. Eu construí uma carreira ao longo de 37 anos numa só empresa. Uma coisa que eu aprendi é que aquilo que a gente aprende, ninguém tira da nossa cabeça. A gente leva com a gente, né? Então, tudo isso que eu aprendi ao longo desses anos está dentro da minha cabeça. Então, eu não tenho como não usar o que eu aprendi, a verdade é essa. E conhecimento é para ser compartilhado. Né? A gente não pode morrer e levar o conhecimento com a gente, porque isso seria egoísmo. Conhecimento é para ser compartilhado. E eu gosto de compartilhar conhecimento.